Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 até o verso 6. Efésios, capítulo 4, verso 1 até o verso 6. Diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos neste momento suplicar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, membros dessa igreja, para que, Senhor, na nossa caminhada, nessa vida, na nossa jornada, que muitas vezes encontramos dificuldade, encontramos problemas, mas nós temos essa certeza de que o Senhor está ao nosso lado em todo e qualquer momento da nossa vida. Por isso nós te rogamos que, pela tua misericórdia, venha nos abençoar, venha nos orientar, venha nos fortalecer. Amado Deus, nós pedimos por aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor. Tu sabes o motivo, Senhor. Tu sabes também das dificuldades, essa mudança de horário. E há coisas nessa vida, Senhor, que são contra a nossa vontade, mas nós entendemos que este é o mundo, Senhor. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor tome-nos pela tua mão, para que nós possamos andar firmes, convictos da nossa fé e da salvação que o Senhor nos prometeu. Por Jesus Cristo pedimos e agradecemos, agora e para todos sempre. Amém. O nosso texto, ou seja, a nossa mensagem de hoje, eu observei esse título original, a unidade da fé. Ao lermos, ao estudarmos esse texto, que nós podemos perceber que do verso 1 até o verso 6, todo ele não tem ponto final, ou seja, ele é uma sequência. Então há necessidade de nós estudarmos todo ele para nós entendermos o resumo da mensagem que o apóstolo quer nos dar. Isso eu digo resumo porque a mensagem dele continua, né? Então, nessa parte sobre a unidade da fé. Nos três primeiros versículos, nesses três primeiros versículos, no terceiro versículo é separado por ponto e vírgula, ou seja, ele dá uma pausa maior. Então, nós vemos aqui que eles trazem uma reflexão sobre o governo da igreja. O governo da igreja não o governo humano, mas o governo da igreja da forma como foi idealizado pelo Senhor Jesus Cristo, com o propósito de manter a unidade espiritual entre os cristãos. Então, este governo idealizado não por homens, mas pelo Senhor Jesus Cristo, apresenta a igreja como o corpo de Cristo, como o seu corpo, sendo ele a cabeça desse corpo, conforme nós podemos ver aqui, ainda nesse capítulo, no versículo 15, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e ele é a cabeça.
algumas coisas que precisam ser feitas, que precisam ser reajustadas, nos membros do corpo, não da cabeça, porque a cabeça é Cristo e ele, a cabeça é perfeito. Mesmo que nesta analogia, nesse simbolismo, nós sabemos que não há corpo sem cabeça. Um corpo sem cabeça é um corpo morto. Alguém vê um corpo sem cabeça aí, então não tem vida, né? Não tem vida um corpo sem cabeça, um corpo morto, né? Então, seguindo neste governo que nós falamos, idealizado pelo Senhor Jesus Cristo, nesta analogia, então, sendo a igreja representada como o corpo de Cristo, constituída, irmãos, ela é constituída espiritualmente pela união. Essa união, ela é indissolúvel de seus membros. Então nós, como corpo de Cristo, nós pertencemos a uma união indissolúvel. É claro que é no sentido espiritual. Então nós conclui-se que o andar de maneira digna, conforme requerido pelo apóstolo, então exige de seus seguidores, ou seja, exige de cada um de nós comprometimento, exige de cada um de nós respeito pela santa vocação para a qual fomos chamados, considerando nesse enfoque que nos diz o apóstolo aí, vamos dizer que a estrada que conduz os salvos para o céu é uma estrada, uma estrada estreita, é uma estrada cheia de curvas perigosas, onde se requer de cada andante toda a atenção, todo o cuidado e também uma vigilância constante. A porta estreita de que fala-nos a palavra de Deus, a porta estreita que dá acesso a esse caminho também estreito, e o caminho é estreito porque neste caminho, ou seja, nesta caminhada, não pode contar com os subsídios do mundo. Por isso que ele é estreito, ele é sem recurso. Neste mundo, na nossa caminhada para o céu, nós não contamos com as provisões, com os auxílios do mundo. Nós não podemos contar com... O apóstolo Paulo morreu pobre e miserável, materialmente falando, fisicamente falando, porque ele não contou com a ajuda do auxílio deste mundo. Então, porque na estrada larga, nós podemos contar com a ajuda do mundo. Então diz a palavra de Deus: largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que andam por ele. Então, andar num caminho estreito exige concentração e cuidado. E diante disso, o prisioneiro do Senhor, como ele se apresenta aqui, Paulo, o prisioneiro do Senhor, ele fala com destaque. Ele não diz assim: olha aqui quem está falando é o pastor Paulo, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, eu sou apóstolo, não, ele diz: eu sou um prisioneiro, eu sou o prisioneiro que está falando aqui, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Ele tinha orgulho de falar, ele tinha alegria em falar, dizer que eu sou o prisioneiro do Senhor. Então, nesse primeiro versículo, quando ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, então nós vemos a força de expressão, rogar. O que significa rogar? Rogar é um pedido, vamos dizer que é um pedido por excelência. Quando eu chego na casa, se eu chegar na casa de vocês e pedir um copo de água fria, eu não vou dizer: Senhor Oswaldo, eu rogo-vos, pois, que pela sua misericórdia, pela sua bondade, me dê um copo de água fria. Não, porque o rogar é um pedido especial, é um pedido por clemência, porque a palavra de Deus nos sempre apresenta: rogo-vos, porque então tem uma coisa especial. Então ele não estava dizendo: meus irmãos, por favor, eu queria fazer um convite para vocês andarem de modo digno. Não, ele disse: eu rogo-vos, a força da palavra. Então,
rogar significa um pedido especial, focando a insistência sobre aquilo que está sendo pedido, porque ele revela a importância do assunto, ele revela a importância daquilo que ele estava pedindo, porque é nosso andar de modo digno nos caminhos do Senhor. Então, o pedido do apóstolo estava focado na vida e no comportamento dos crentes de Éfeso, sobre os crentes da igreja de Éfeso. Mas como os crentes da igreja de Éfeso morreram todos, e a igreja de Éfeso só tem algumas ruínas aqui, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela está sendo para nós hoje. Então vamos considerar que este pedido do apóstolo: rogo-vos, pois, crentes da igreja batista regular de Jaguaribe, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então, a origem desse pedido, a razão desse pedido, demonstra ao conhecimento do apóstolo que aquela igreja ali, ela precisava ser reconduzida nos trilhos, nos santos caminhos do Senhor. E Apocalipse 2, 4 e 5 lá, quando o anjo do Senhor fala sobre a igreja de Éfeso, nós estamos lembrados da história das 7 igrejas lá, quando ele disse: olha aqui, vocês estão indo muito bem, crentes aqui, mas tem uma coisa: vocês perderam o primeiro amor, e agora estamos perdidos? Não, ele dá o conselho que se arrependa. Ele mostra o caminho do arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente, se caso contrário, virei aqui e tirarei de você as suas bênçãos, o castiçal, porque a igreja era apresentada como castiçal. O castiçal, todos sabem que era aquela lâmpada. Então a igreja é considerada a lâmpada acesa, é apresentada lá no livro de Apocalipse. Bom, agora isso aqui que o apóstolo Paulo está fazendo, pedindo para que nós andemos de modo digno nos caminhos de Deus, ele é uma exortação. Isso aqui é uma exortação. Meus irmãos, ninguém faz uma exortação por acaso. Pessoas que têm compromisso de liderança, um líder, seja onde ele for, na empresa, onde ele for, então, ou em qualquer área da vida, ele sempre está fazendo uso de uma exortação, a fim do quê? Por que ele faz uma exortação? A fim de que a sua comunidade, seus funcionários, seus servos, seus subordinados andem de modo digno para aquilo que foram chamados ou para aquilo que foram contratados. Então, os superiores, os chefes, sempre estão fazendo a exortação. Em empresas, o chefe faz a reunião: olha, que nós temos que fazer isso. Na igreja de Cristo também nós temos, quando nós fazemos reunião, quando o pastor convoca uma reunião: irmãos, olha, nós temos tal assunto assim, assim. Então, ele faz a exortação para que os crentes possam andar de modo digno. Vamos em frente. Então, andar de modo digno, meus irmãos, é o credenciamento que identifica o caráter daqueles que foram chamados, aqueles que foram nomeados para um determinado ofício. De onde se espera, veja bem, de onde se espera por parte do superior que nomeou, que escolheu, que contratou um serviço digno, que faça a coisa certa. O empregado numa empresa, se ele anda de modo digno, se ele pratica a coisa certa, aquilo, ele corresponde àquilo para o qual foi nomeado, foi contratado, ele tem a oportunidade de crescer na empresa, ele tem a oportunidade de promoção. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso andar de modo digno, a nossa promoção não é terrena, porque conforme nós vimos em algo passado aqui, nós somos servos, ou seja, a nossa promoção aqui na terra, não temos promoção aqui, e nem vamos esperar promoção aqui na terra. Paulo não teve promoção aqui na terra, porque o nosso galardão está no céu, porque nós somos servos. Mas Deus espera de cada um de nós que nós façamos aquilo que Ele quer.
que façamos daquilo que ele é, agora de modo digno. Porque o que o apóstolo está falando? Andar de modo digno. Então, quando uma autoridade ela deposita a confiança no trabalho de alguém, isso é o não prestar o serviço com qualidade que ele requer, o que acontece é trair a confiança daquele que deu crédito a nós. Portanto, quando Deus nos chamou, quando Deus nos confiou as suas tarefas, ou seja, esse andar digno, não andar digno na presença de Deus é trair a confiança do nosso Deus. E isso aqui, meus irmãos, isso aqui depende de cada um. A parábola dos talentos, ela nos mostra esta realidade. Veja, bem, Deus não exigiu daquele que lhe deu 1 talento que ele desse 5 talentos. Não exigiu daquele que lhe deu 2 talentos que ele fizesse mais 5 talentos. Mas aquele a quem ele deu 1 talento, ele exigiu que desse mais 1, só isso que eu preciso de você. Dá 1 talento, eu quero mais 1. Os outros não vamos nem mencionar porque corresponderam. Mas aquele moço, ele traiu a confiança do seu chefe, traiu a confiança do seu senhor. E esta traição, a lição que nós podemos tirar por a pessoa ter traído a confiança do Senhor, ela foi terrível. O que a Bíblia, nessa analogia que a Bíblia nos apresenta, ela é terrível, porque ela diz, até o que você tem pode ser tirado, até o que você tem pode ser tirado, e daí, triste realidade, diz, lançai fora, e ali haverá choro e ranger de dentro. Então, meus irmãos, quando Deus nos confiou o seu trabalho, o seu serviço, nós não podemos trair a confiança de Deus. Por isso que ele usa essa expressão, rogo-vos. Parece que ele estava pedindo um pedido ali, implorando pelo favor. Por favor, meus irmãos, eu rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação aquilo a que fosse chamado. Então, a seriedade do exercício requerida no santo ministério, meus irmãos, ela é coisa de Deus. A seriedade requerida pela exigência do santo ministério é coisa de Deus, exigida por Deus, cobrada por Deus, não tendo em contrapartida, questionamentos humanos. Nós não podemos questionar a Deus. Quando diz, rogo-vos, andeis de modo digno, nós não temos o direito de questionar a Deus. Assim como na sua empresa, o chefe chama a sua atenção, você vai fazer este trabalho aqui, você não tem o direito de questionar. Não, mas eu não gostaria de fazer. Não, você não tem o direito. Qual a tua função como servo, como empregado? É fazer o serviço, realizar a obra aqui. Então, no serviço de Deus também nós não temos esse direito de contestar a Deus. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode perder a sua finalidade. Caso contrário, ela torna-se uma igreja política. A igreja, por parte de seus membros, ou seja, por parte de cada um de nós, não pode agir por suas predileções pessoais ou coisas do gênero, porque se caso contrário, ela perde a finalidade desse candeeiro em meio às trevas, Apocalipse 1:20, ela perde essa finalidade. Mesmo o que é predileções. Nós temos que tomar cuidado com as nossas predileções pessoais, mas depois é coisa boa. Vou contar uma história. Eu tenho um colega de trabalho, tempos remotos, ele vinha nessa igreja. O pastor é outro, porque a gente não falou o nome, quem era, eu levei. Hoje em dia ele diz, pois aquele pastor, eu ia lá na tua igreja quando eu tinha aquele pastor, como aquele pastor foi embora, eu não voltei mais. Então a predileção, uma predileção pessoal, uma coisa pessoal dele. Ele não vinha aqui para ouvir de Cristo, não vinha para ouvir a palavra de Deus, ele vinha por causa da pessoa, ele vinha por causa do pastor. Muito bem. Olha, isso aqui, agora, isso que não acontece entre nós, numa outra igreja, sabe? A gente tem o cuidado de não dizer nome, tá? Uma outra igreja, numa certa cidade, um outro pastor
Então, um certo barulho. Uma vez o pastor lá na frente, ele falou o seguinte, se ele falou é porque ele tinha conhecimento de causa. Meus irmãos, é o seguinte, nós temos um problema aqui. Muitos irmãos daqui, eles não vêm na igreja porque no dia do culto, ele pega um boletim lá e vê quem é o pregador. Dependendo do pregador, ele vai, dependendo do pregador, ele não vai. O que é isso aqui? Predileções pessoais. A pessoa não ia à igreja para ouvir a palavra de Deus. A pessoa não ia à igreja, ou seja, o crente, membro da igreja, não ia lá para estar em comunhão com os irmãos. Ele ia lá por causa da pessoa, né? Dependendo da pessoa, ele ia, dependendo da pessoa, ele não ia. Então, o não cumprimento dos nossos deveres para com Deus, ela tem implicações sérias para a igreja de Cristo, né? Porém, às vezes, irmão, na nossa santa religiosidade, nós dizemos assim, um problema de cada um. Quer ver uma coisa sobre os mandamentos de Deus? Vamos lá. Aquele texto lá do Velho Testamento, alguma parte da Bíblia está escrito assim: trazei os dízimos ao Senhor. É um mandamento, né? Abri um parênteses aqui. Eu não estou falando sobre dinheiro. Nem quero falar sobre dinheiro. E isso aqui não é da minha alçada falar sobre dinheiro. Eu quero falar do mandamento. Existe um mandamento de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. É um mandamento, não é? Mandamento. Daí nós dizemos assim, bom, esse negócio de finanças, de dízimo, é um problema de cada um. É claro. Principalmente se tratando de dinheiro, é um problema de cada um. Não, falando, estou sem dinheiro, não sei, dá um jeito aí. É um problema de cada um. Mas primeiro, vamos analisar, irmãos. Se a pessoa é um membro da igreja, se é um crente em Cristo, e nós dizemos que isso é um problema seu. Então, primeiramente, é um problema dele com Deus, não é isso? Se ele é um servo de Deus, seja em qualquer mandamento, não sobre ninguém, é um problema dele com Deus. Até aí, não, tudo bem. É um problema dele com Deus. Em se tratando do corpo de Cristo, quando nós dizemos assim, isso aqui é um problema seu, sendo um problema dele com Deus, é um problema dele com o relacionamento com Deus. Há um problema dele e seu relacionamento com Deus. Daí, esse meu irmão que nós dizemos que é problema seu, ele faz parte do corpo. Você sabe que qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, um dedinho, às vezes, ele impede o funcionamento total do corpo. Então, o problema do irmão com Deus, que nós não queremos nem saber, ele afeta o corpo de Cristo. Não afeta a cabeça, mas afeta o corpo, não é isso aqui? Olha, se eu ou qualquer pianista aqui machuca este dedinho aqui, ou o dedinho do outro aqui, que precisa fazer uma encaixa aqui, ele já não consegue tocar com a normalidade dele. Apenas um dedinho, ele pode comprometer. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que os pequeninos problemas acontecidos, havidos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com o outro que nós dizemos sempre, problema seu, pode ser problema nosso também. Porque impede o crescimento, impede no relacionamento dado, irmão, com Deus, no relacionamento com Deus, se ele está impedido, impede, nós todos somos afetados. Então não tem como, no corpo, nessa simbologia do corpo de Cristo, dizer, é um problema seu, meu irmão, se vire. Não, eu posso também ser parte desse problema, estar envolvido, por pertencer ao corpo de Cristo. Razão pela qual o apóstolo chama aqui a unidade da fé. Tá? Então, essa questão que nós dizemos é um problema de cada um, é um problema com Deus. O verso 16 diz o seguinte, ainda desse capítulo 4, verso 16, de que todo o corpo bem ajustado, olha, ele fala aqui, corpo ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Tá.
Obrigado. Isso que é cooperação. Tá, vamos em frente. Então, meus irmãos, sobre a unidade da fé. Quando se diz unidade, é uma coisa única. Todos nós, então, nessa primeira parte, nós estamos unidos. Somos unidos para pertencermos ao corpo de Cristo. Não há divisão. Vamos em frente. Seguindo aqui, diz o verso 2. Por favor, quem está com a Bíblia aberta aí? Qualquer irmão, lê para nós o verso 2. Com toda unidade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que é uma sequência, a sequência do verso 1. Porque o nosso andar de modo digno são os requisitos, são as virtudes que nós temos que demonstrar aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí vem, às vezes é um problema sério aqui, né? Porque quando fala em suportar, presume-se o quê? Uma pressão. Por exemplo, vocês estão vendo aí, isso aqui é um suporte. Isso tem um suporte, esse suporte estamos suportando o peso da cruz. Quando se fala em suportar, presume-se a existência de uma pressão. Não é que não vamos dizer que o nosso irmão aqui, ele é um peso para mim. Não, isso aqui. O que nós falamos primeiramente? Quando nós dizemos que o irmão tem problema, a irmã tem problema seu, então nós queremos se ver livre disso aqui. Mas se nós queremos a justa cooperação, queremos estar ao lado do irmão, ao lado da irmã para auxiliá-lo, nós temos que suportar a pressão que ele está subindo, que ele está sofrendo, a dor que ele está sofrendo, o problema que ele está enfrentando. Naquilo que não for possível, nós temos que suportar. Mas é somente os irmãos da igreja? Não, a nossa vida com o povo lá fora. Como é que é? A nossa vida com aqueles que não são crentes, nós temos que suportar, diz a palavra de Deus, suportando-nos uns aos outros em amor. Por favor, seu Oswaldo, lê para nós outra vez o verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja bem, mansidão, humildade, suportando os outros em amor. O mundo lá fora é difícil. Eu trabalho na educação, todo mundo sabe, né? Olha, lidar com a classe de professor hoje está difícil. Você sofre pressão, você xinga, o chamado xingo, reclamação, é onde a gente tem que ter todo esse controle aqui. Quando eu estava preparando esse texto aqui, eu já passei por algumas provações, alguma professora, antes de pregar isso, mas é verdade isso. Por exemplo, eu estava lidando com a aplicação do meu terreno, fazendo uns capião, que só os valves, sabe? E daí, como você tem que pegar a assinatura e as letras confrontantes, não é isso? E todo confrontante. Daí pegamos a assinatura, papai, daí chegou um vizinho lá, que a gente não vai dizer o nome, não, eu não vou assinar. Tá bom. O primeiro impacto que a gente recebe, e agora? O que isso vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Fui desesperado com o meu advogado. Não, fica tranquilo. Então, ele me aliviou. Mas a primeira impressão não dá dizendo, ô seu irresponsável, o que é isso? Não dá vontade de xingar? Aí é que onde entra a lição. Então nós não é somente aqui na igreja, é lá fora onde está o nosso testemunho. Verso 3, vamos. Eu vou pedir para o Lucas ler para nós o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Eu acho que espera um pouco, a tua versão é um pouco diferente a tua é corrigida? Quem tem a atualizada? Dona Raine, tem a sua atualizada? Três. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. Sabe o que é diligência? Diligência é aplicação. Uma pessoa diligente é uma pessoa aplicada. Meus irmãos, nós, no trabalho de Deus, no serviço de Deus, nós temos que empregar a nossa diligência. Isto é o que ele está falando desde o começo. Esse nosso andar de modo digno exige isto aqui, a nossa diligência. Diz a palavra de Deus: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós sempre temos falado, seja o serviço mais simples que tem, o que julgamos ser mais simples. Não existe serviço simples na obra do Senhor. Todo serviço, seja na portaria, seja na música, seja na pregação, seja onde for, nós temos que ser diligentes, fazer com zelo, dar o máximo de nós, porque é mandamento do Senhor. Esforçando-vos, não de um modo natural. Ele não está dizendo esforçando-vos de um modo natural, mas diligentemente. Aplique a sua diligência no serviço de Deus. Isto faz parte do nosso andar de modo digno. Bom, seguindo, vamos para essa segunda parte. Na segunda parte, a partir do verso 4, diz assim: mas Deus... Espera um pouco. Sabe o que aconteceu? Saiu a folha da minha Bíblia, de tanto que saiu aí. Alguém pastor, leu para nós o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Numa só esperança, há um só Deus. O que mais? Há somente um corpo e um espírito. Há somente um corpo e um espírito. Meus irmãos, esta união, ou seja, esta união do nosso formando o corpo de Cristo, num só corpo, uma só alma. Vamos dizer, não há vários corpos, porque a cabeça é uma só. Não pode haver divisão. Não podemos esperar que Deus possa abençoar a nossa vida, se nós nesta vida, como o corpo de Cristo, temos divisão. Não pode haver. Eu vou passar para o versículo 5. Vou ler o versículo 4. Jonar, lê para nós o verso 5. Se a sua Bíblia não for letra gigante, é gigante. Não. Só tem mais 2 versículos. E é bom que todo mundo coopere. Lê para nós o verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se nós seguimos, por exemplo, essa sequência lógica aqui, então Cristo não pode ser dividido. A fé, ela não pode ser dividida. Há uma só fé. Você sabia que não existe o plural de fé? Nessa sequência, ou seja, nas regras da linguística, não existe o plural de fé. Até ou seja, a linguística ela reconhece isso aqui. Não existe, porque há uma fé. Ninguém tenta inventar aí o plural de fé que não vai dar certo, né? Existe uma só fé. Meus irmãos, havendo um só Deus,
e um só Espírito, que é o Pai de todos. Alguém pode ler para mim o último versículo, que é o verso 6, para nós concluirmos? Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus. Havendo, irmãos, vamos para nós concluirmos, havendo um só Senhor, um só Deus, existe uma só palavra, que é a sua palavra, a palavra de Deus, que nós defendemos, a Bíblia Sagrada. Não existe na igreja pluripartidarismo. Não pode existir na igreja partidarismo. Nada. É uma só. É aquilo que Paulo condenou lá no 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13. Ele diz assim: olha, alguns de vós, e lá nesse capítulo, ele está quase repetindo sobre a unidade cristã e dizendo daí: olha, vocês aí dizem o seguinte, uma de Paulo, outra de Cefas, outra de Cristo. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Meus irmãos, nós temos que tomar alguns cuidados na nossa religiosidade, no nosso mundo religioso. Olha, eu volto a dizer, numa outra igreja, uma determinada cidade, então tinha alguns irmãos que diziam assim: a Bíblia verdadeira é a Bíblia de Scofield. Scofield foi um teólogo que lá nos Estados Unidos, que ele tem a famosa Bíblia de Scofield. O que é a Bíblia de Scofield? É uma Bíblia que tem comentários. Alguns irmãos têm a Bíblia de Roma Carta. A Bíblia é chamada Bíblia de Estudo, a Bíblia que tem comentários. Então, alguns irmãos iam direto no comentário, não na Bíblia. Errado. Você usa alguns comentários como ferramenta para ajudar em algumas situações que você lê a palavra de Deus, às vezes você fica com dúvida, você pode aquela ferramenta, mas jamais você pode fazer um estudo bíblico fundamentado na argumentação de alguém. Somente a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Como é que os profetas falavam? Eles diziam: assim diz o Senhor. E conforme nós falamos na aula passada, por exemplo, o pregador, ele não cria a mensagem, ele não faz a mensagem, ele pega a mensagem que foi criada, que é a palavra de Deus. Ele tem que se preparar para conduzir a mensagem. E quem recebe, se fizer questionamento, vai fazer um questionamento a Deus. Então nós somos portadores para levar a mensagem, mas nós não criamos a mensagem. Então muito perigoso a gente ir pela ideologia dos outros, né? Porque há um só, o que nós aprendemos aí, finalizando esse livro, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um Deus que está em todos. Vai finalizando lá o verso que dizer, ele está em todos, sobre todos. Ele faz a repetição que diz assim: eu sou o único, e pronto. Então, meus irmãos, esta unidade da fé é uma coisa que nós temos que refletir bastante, porque é um mandamento aqui é um pedido não do apóstolo, mas o apóstolo Paulo escrevendo aquilo que Deus lhe enviou para que ele falasse, para que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Este é o requisito de Deus, este é o mandamento de Deus, e sendo o mandamento de Deus, sem questionamento. Que Deus possa nos abençoar e possa nos orientar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela Tua palavra que fala nos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito. Abençoa a Tua igreja para que ela possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de nós, Senhor, possamos
segundo as tuas ordens, Senhor, segundo os teus mandamentos, procurar com zelo fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Dá-nos o perdão e a paz que precisamos. Por Jesus Cristo, meu Salvador, que peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Pastor.